What's up, people? Júlio aqui, eu sou o seu tutor de inglês e bora para mais um vídeo. Galerinha, vocês sabiam que so much não significa só muito mais? É verdade. Dependendo da frase, ele muda completamente de sentido, tá? E hoje eu vou mostrar exemplos reais para vocês, tá bom? Do so much, com exemplos assim que você com certeza já ouviu por aí, tá bom? Então, bora lá. Eu trouxe hoje pra gente quatro usos do so much. É bem comum mesmo, o pessoal que está aprendendo se confundir com alguns usos do so much, porque quando a gente pega para traduzir, a gente começa a estudar, né, o so much, né, o much, a gente sempre vai associar ele com muito, né? E como eu disse, ele não é só muito, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos colocar aqui. Ó, o primeiro uso do so much eu trouxe aqui pra gente. Ele pode ser tanto, tanta, né? Como tá dizendo aqui, é a quantidade ou coisas incontáveis, beleza? E aí eu trouxe algumas estruturas aqui. Aliás, eu trouxe a estrutura que a gente usa para cada um desses usos, beleza? Então, ó, a regrinha do so much aqui para a gente usar com quantidade vai ser usado antes de substantivos incontáveis. O que seriam esses substantivos incontáveis? É justamente aquilo que a gente não consegue contar, né? Por isso que eu trouxe aqui três exemplos disso para a gente, né, dissecar e ver certinho cada um deles. Então bora lá. Ó, o so much, né, a estrutura, mais o substantivo incontável. E aqui o primeiro exemplo, ó, você que está aprendendo, está praticando sotaque, repete comigo, tá bom? Vem pegando todas as frases e vem dizendo junto comigo. Vou dizer ela normal, depois eu faço ela um pouquinho devagar, né? Então vem dizendo ela comigo para você já ir se acostumando, já ir acostumando o cérebro com o inglês, belezinha? Então bora lá, ó. I have so much work to do today. I have so much work to do today. Beleza? Eu tenho tanto trabalho para fazer hoje. Tá vendo que o so much ele vai entrar aqui no meio, ó. Eu tenho tanto, eu tenho muito, eu tenho bastante. Por que isso? Porque são coisas que a gente não consegue contar, né? O quanto que é tanto trabalho assim? Pode ser muita coisa. Dever de casa, limpar a casa, louça, comida, arrumar o quarto, arrumar a roupa, passar a roupa, ajudar a criança, arrumar a criança, dar banho na criança, você tomar banho. Tá vendo que é muita coisa? Então, para simplificar, né, coisas que não dá para você contar porque não tem precisão de números, não é muito exato, a gente vai usar o so much, né? Por isso que eu tenho tanto trabalho para fazer hoje, eu tenho bastante trabalho para fazer hoje, eu tenho muito trabalho para fazer hoje. E por que eu tô aqui falando, né, não só o tanto como está aqui na tela, como o muito, o bastante, né? Porque eu quero que você entenda que quando a gente está aprendendo o inglês, a gente não pode se prender a uma só tradução. Por exemplo, o português ele tem bastante palavras que vão estar dentro do mesmo contexto, dentro da mesma categoria, como essas que eu falei aqui, o bastante, muito, tanto, né? Elas estão dentro do mesmo contexto. Tem os seus usos diferentes, assim, no português. No inglês já é um pouquinho diferente, porque no inglês a gente tem palavras que elas podem ter vários significados por conta do contexto. O much é uma dessas, né? O much ele não vai ser só muito, ele pode ser tanto, pode ser bastante, pode ser várias, entendeu? Vai sempre de contexto. Então você que está aprendendo não se prende em traduzir uma palavra para uma palavra, porque essa uma palavra em inglês pode significar mais que uma palavra no português, beleza? Indo aqui para o próximo, mais um exemplo do que não pode ser contabilizado. Paciência, né? She has so much patience. She has so much patience. Ela tem tanta paciência, ela tem muita paciência, ela tem bastante paciência.
Então você vê que não tem como a gente falar ela tem 2 paciência, ela tem 3 paciência. Não, ela tem muita paciência. Ela tem tanta paciência, né? She has so much patience. Tá vendo? Então a gente vai usar nesses casos que a gente não consegue contabilizar, né? De novo, aqui comigo, repete comigo você que está aprendendo. There is so much information on the internet. There is so much information on the internet. Existe tanta informação na internet. Existe muita informação na internet. Existe bastante informação na internet. Tá vendo que é sempre esse o contexto? Coisas que a gente não consegue contabilizar com exatidão, a gente pode usar o so much. E não se prenda, né, que so much ou much só vai significar muito, beleza? Aqui, galerinha, no final eu deixei um exercício que é pra gente reforçar esse uso, tá bom? Cada uso aqui vai ter um exercício e todos eles vão estar aqui no final. Então eu quero que você que está assistindo aqui o vídeo comigo, né, tá acompanhando aqui os estudos e tá acompanhando aqui certinho, vai respondendo cada um desses exercícios e vai colocando aí, né, vai anotando, vai respondendo aqui junto comigo. E as respostas, elas vão estar no comentário fixado, tá bom? Eu não vou deixar aqui no final do vídeo, justamente para você ir e interagir ali com o pessoal que estiver aprendendo junto, você interagir com você mesmo, você praticar e realmente digitar e escrever, tá bom? Então vem acompanhando, faz o exercício, deixa aí guardadinho, puxa o bloco de notas e vai colocando, tá bom? E aí, se você quiser saber as respostas, se você acertou certinho, tá no comentário fixado, e aí antes de você olhar, né, você confere certinho as suas respostas e manda ela no comentário. Colocou no comentário, e aí você vai lá e vê se acertou. Belezinha? Então bora continuar aqui, ó. O segundo uso eu trouxe aqui pra gente é o so much more. So much more. So much more. Você vê que eu adicionei algumas palavras aqui, né? Eu coloquei o more, que é justamente pra gente ter essa intensidade para entender, né? Do so much more. Porque aqui no primeiro a gente só usou so much. Aqui nesse segundo uso a gente acrescentou more. Por quê? Justamente aqui, ó, muito mais ou tão mais, né? O que isso significa, né? Aqui o so much ele vai intensificar o more. O more, né? Para quem não sabe, significa mais, tá bom? E a estrutura com o so much more, né, que está aqui embaixo destacada, so much more, é algo que vai intensificar o que já é grande, o que já é muito, né? Aqui no exemplo, repete comigo você que está aprendendo, vamos praticar o sotaque. Ó, This movie is so much more interesting than the last one. This movie is so much more interesting than the last one. This movie is so much more interesting than the last one. Este filme é muito mais interessante que o último. Você vê que ele intensificou o muito, porque é algo que já era grande, já era muito, só que ele é ainda maior. Então a gente coloca o so much more, né? Este filme é muito mais interessante. So much more interesting. Aqui no segundo exemplo, ó, learning English opens so much more opportunities. Learning English opens so much more opportunities. Aprender inglês abre muito mais oportunidades, né? Então você vê que o so much more ele intensifica ainda mais algo que já é grande, algo que já é muito. Então a gente coloca o more. Uma tradução direta é justamente como está aqui, muito mais, né? Então a gente coloca assim. Um último exemplo. You deserve so much more than that. You deserve so much more than that. Você merece muito mais que isso, né? Vê de novo que ele intensifica o que já é grande, o que já é muito, né? Aqui eu coloquei uma nota para mim mesmo que eu posso explicar o que so much more here funciona como um intensificador, que é tipo muito, muito mais, entendeu? Belezinha? E aqui a gente tem um exercício, né? O segundo exercício. Tá acompanhando até agora, respondeu o primeiro exercício. Se você não respondeu ainda, volta um pouquinho no vídeo, responde o primeiro exercício, já pega o segundo
responde esse segundo e vai respondendo um por um pra gente chegar no final e tiver completinho, beleza? Lembrando que as respostas vão estar aqui no comentário fixado, então fica ligado por ali. E mais um aviso, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não deu o seu like, por favor, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha para quem interessa o assunto, né? Junta a sua comunidade que você está usando para aprender inglês, ou então se você não tem uma comunidade, interage com o pessoal aqui, né? Compartilha aqui e vamos criar a nossa própria comunidade. Então se inscreve aí no canal que vai estar sempre tendo conteúdo, ó. Vídeo segunda, terça e quarta. Para quem gosta de short, né? O conteúdo um pouquinho mais rápido, tem todos os dias os shorts, entendeu? Os vídeos eles vão sair às 10 da manhã, os shorts eles acabam saindo entre 8 e 9 horas da manhã, tá bom? Então já se inscreve aí para acompanhar e ficar ligado em tudo que sair no canal, beleza? Eu tenho certeza que se você continuar seguindo aqui os vídeos, você vai ficar fluente com certeza, sem dúvida nenhuma, belezinha? Então bora lá. Aqui tem o segundo exercício, né, para você fazer um complete, para você completar a frase. Então, como eu falei, faz aí o exercíciozinho e a resposta vai estar no final, aqui no, aliás, nos comentários fixados, tá bom? Bora aqui pro terceiro uso, que o terceiro uso ele também é bem importante e tranquilo até também. Ele volta a ser só o so much, entendeu? Mas aqui com o diferencial, ele é algo que é muito, só que é uma intensidade emocional. Dessa vez a gente não está usando quantidade, né, quantidade numérica, por exemplo. A gente está usando intensidade de emoção, sentimento, coisas desse tipo que usa bastante no inglês. Aqui pra gente acaba ficando a mesma coisa. No inglês também, né? A gente pode usar dessa forma. O muito a gente usa, né? Vocês vão ver aqui no exemplo, justamente aqui, ó. E aqui a notinha que eu coloquei aqui, ó. Ele não fala de quantidade, mas sim de sentimento, né? E aí o primeiro exemplo, I like you so much. I like you so much. I like you so much. Eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você. Então você vê que aqui o so much, ele continua sendo muito, mas ele não se refere à quantidade numérica, e sim à intensidade. Eu gosto muito de você, eu gosto muito daquela coisa. I like you so much. Você vai usar o so much dessa forma também, tá bom? Thank you so much. Thank you so much. Muito obrigado, né? Essa é bem famosa, bem tranquila. Tá vendo que aqui, de novo, não é quantidade, ele é intensidade, ele é sentimento. Então você usa o so much dessa forma também, tá bom? This means so much to me. This means so much to me. Isso significa muito pra mim. Isso significa muito pra mim. De novo, sentimento. Ele tá usando so much, mas aí você vê que é diferente com o primeiro contexto, o primeiro uso, tá bom? Aqui um pontinho de atenção, né? O I like you so much ele vai ser diferente do apenas quantidade, né? Ele vai ser a intensidade emocional. Então se você coloca alguma outra coisa também, você pode tirar esse you. Você pode colocar I like potatoes so much, né? Eu gosto muito de batatas, entendeu? Então você vai colocar sentimento, você vai tirar a quantidade que a gente viu no primeiro uso. Mesma estrutura, intensidade, né, vai mudar aí no uso, beleza? E aqui de novo, mais um exercíciozinho pra gente reforçar o uso do so much, né? Aqui é um exercício de tradução, eu quero que você traduza aqui, ó, eu gosto muito de você, então digita aí certinho isso aqui, gente, é pra gente praticar reforço, tá bom? Digitação, que aí vai implicar gramática, semântica e fixação, né? Por mais que você, tá muito simples o exercício. Exatamente, tá simples que é justamente para você fazer tranquilo, entendeu? Vendo o videozinho aqui você vai conseguir fazer sem dúvidas, né? Se você tá prestando atenção. E é um exercício de fixação, porque o simples é sempre a base. Então se você não sabe nem o simples, como que você vai saber o avançado? Entende? Então para a gente fixar na mente, a gente precisa desses exercícios de fixação. Então, de novo, traduz aí, tranquilo, exercício 3, vem acompanhando com a gente, as respostas estão aí no comentário fixado, tá bom? Bora pro quarto e último uso que eu coloquei aqui no vídeo, tá? Aqui, este uso ele é um pouquinho mais complicado. Eu digo que ele é um pouquinho mais complicado porque ele pode ser confuso para quem está aprendendo, tá bom? Porque olha o tamanho da explicação aqui do textinho de explicação que eu trouxe, porque ele é um pouquinho mais... ele sai um pouquinho do básico para ir para o intermediário, para avançado.
Não que seja tão complexo, mas sim porque a estrutura dele é bem complexazinha se você não está tão acostumado ainda com o idioma ou com o uso de algumas coisas no contexto, tá? Então bora lá, ó. O quarto uso. Aí tem uma frase de exemplo aqui que eu coloquei. He can only do so much. He can only do so much. Você consegue entender o que está sendo dito aqui? Se você consegue, já coloca aí nos comentários. Se você não consegue, bora acompanhar aqui a explicação comigo. Ó, há um limite. O que significa esse há um limite? Aqui, ó, este é o uso que mais confunde os brasileiros. Aqui, o so much significa algo como só dá para fazer até certo ponto. O que isso quer dizer? Aqui na estrutura, a gente tem de novo, ó, can only do so much. Se a gente pega aqui, ó, he can only do so much. Isto aqui significa que o so much, ele não só está no sentido de muito, como ele está no sentido de algo que tem um limite e você chegou nesse limite, né? Aqui no primeiro exemplo, ó, he's tired, he can only do so much. He is tired, he can only do so much. Ele está cansado, só consegue fazer até certo ponto. Ele está cansado, só consegue fazer até certo ponto. Tá vendo que aqui muda totalmente o sentido do so much? He can only do so much. Só consegue fazer até certo ponto. Aqui muda o significado do so much. Ele vai sair do literalmente muito, tanto, bastante, para um limite. Existe esse limite e você chegou nesse limite. Então você só pode fazer esse limite. You can only do so much. De novo, ó. I try to help, but I can only do so much. I try to help, but I can only do so much. Eu tentei ajudar, mas eu só posso fazer o que está no meu alcance. Vê que mudou a tradução, mas o sentido ficou o mesmo. Em inglês é muito disso. Você nunca, quase nunca, vamos dizer aí 90% aí, você não vai traduzir palavra por palavra. Você vai pegar por contexto e localizar. Lembra que eu falei isso nos vídeos passados? Você vai localizar para dar o sentido, né? Então eu tentei ajudar, mas eu só posso fazer o que está no meu alcance. I try to help, but I can only do so much. Certo? Tá pegando, tá dando para entender? Volta aqui, ó, relê essas frases de exemplo e faça os exercícios, que eu tenho certeza que você fazendo os exercícios, você vai fixar na mente, você vai entender, beleza? Mais um exemplo aqui, ó. The doctor can only do so much. The doctor can only do so much. O médico só pode fazer até certo limite, beleza? É esse o sentido do can only do so much. Vocês já devem ter visto em algum lugar, já devem ter visto alguma frase, escutar em alguma coisa. E é isso que significa, né? Aqui, como esse é um pouquinho mais complicado, eu trouxe aqui algumas traduções naturais que dentro do contexto pode ser usado. Vai depender, né? Você vê que cada uma desses exemplos trouxe palavras diferentes, traduções diferentes, né? Aqui no primeiro, só consegue fazer até certo ponto. No segundo, só posso fazer o que está ao meu alcance. E no terceiro, só pode fazer até certo limite, né? Justo porque eu trouxe essas três frasezinhas aqui de traduções naturais que estão dentro do contexto, né? Que é, há limites, não dá para fazer tudo e só dá até onde é possível. Sempre que for nesse contexto, você vai usar o so much, entendeu? Então, sempre que for nesse contexto de, putz, eu só consigo fazer até aqui. Putz, só dá pra fazer isso, pô. Ah, eu só consigo chegar até dessa forma. I can only do so much. It can only be done so much. He can only do so much. Tá vendo que sempre nesse contexto você vai usar o so much dessa forma. É bem diferente do muito, né? Por isso que eu disse que ele é um pouquinho mais complicado. Mas eu tenho certeza que com esse textinho, com essa explicação e com esse exercício de fixação, você vai se confundir muito menos e vai ficar muito mais fácil para você identificar esses 4 tipos de usos, principalmente esse daqui, por ser tão diferente, né? Por ser tão diferente dos outros, na hora você vai conseguir pegar se você seguir certinho a explicação, né? E aqui um último exercício eu trouxe aqui porque é justamente para você completar com o sentido correto. Tem a frasezinha e aí você vai completar aqui certinho, tá bom? Uma parte legal, se você está um pouquinho mais avançado, se você quiser,
você pode traduzir essas frases que estão incomplete, tá bom? Para você já fixar um pouquinho mais. O que você não sabe está tranquilo, mas o que você sabe para cima. Pratica, que isso que faz você melhorar e progredir. Beleza? Gostou desse vídeo? Achou as explicações interessantes? Gostou dessa explicação? Ficou claro? Não ficou? Fala aí nos comentários, pô. Tutor, não gostei. Pô, Julião, não achei legal, não consegui. Ou, pô, Julião, gostei, muito bom a explicação, tô entendendo. Coloca aí nos comentários. Bora criar essa comunidade, belezinha? Então, ó, não se esquece de se inscrever, dar o like, tá bom? Compartilhar com seus amigos, familiares, para quem você quiser compartilhar, beleza? E faça os exercícios, tranquilinho? Eu quero agradecer você por ter chegado aqui no final do vídeo, tá bom? E até uma próxima. Bons estudos!